Nas montanhas do Nepal, em vilarejos isolados que poucos conhecem, a vida acontece de um jeito único e simples. A cada dia, as pessoas enfrentam desafios que parecem distantes da realidade das grandes cidades, mas que mostram uma força e uma conexão com a natureza que poucos conseguem compreender. Como será a rotina dessas aldeias nas alturas? Como a tecnologia ou a falta dela transforma o dia a dia de quem mora lá? Se você já imaginou como é viver longe do mundo moderno, em um lugar onde o silêncio é interrompido apenas pelos sons da natureza, este vídeo vai te levar para dentro dessas vilas remotas e mostrar como as pessoas sobrevivem, trabalham e se relacionam nas montanhas nepalesas. Nas montanhas do Nepal, algumas aldeias estão tão distantes do mundo moderno que parecem existir em outro tempo. O isolamento dessas vilas não é algo recente. É uma característica que faz parte de sua identidade. A geografia acidentada e os terrenos íngremes tornam o acesso extremamente difícil. Para chegar a essas aldeias, muitas vezes é preciso caminhar por trilhas estreitas e longas, onde até mesmo os carros não conseguem passar. A falta de estradas e o terreno difícil são barreiras naturais que, embora representem desafios, também protegem as aldeias, mantendo-as longe da agitação e da modernidade. Essa distância do mundo exterior, no entanto, não é algo que assuste os moradores. Para eles, a vida continua com simplicidade, regida pelos ritmos da natureza. Com a falta de infraestrutura e com as montanhas como um obstáculo quase impenetrável, as pessoas não dependem de transporte rápido ou de comunicação instantânea. Elas são, em sua essência, parte de um sistema mais antigo, mais lento, mas ainda assim profundamente conectado com a terra e com a vida ao seu redor. As montanhas não são apenas o cenário das aldeias nepalesas, elas são parte fundamental da vida de quem mora lá. Para os moradores dessas vilas, as montanhas representam muito mais do que um simples fundo para a paisagem. Elas são a base do seu cotidiano, moldando tudo, desde o trabalho até a espiritualidade. A maioria das famílias depende da terra que as montanhas oferecem para sobreviver. A agricultura, feita em pequenos campos nas encostas das montanhas, exige muito esforço físico. Cada pedaço de terra é cultivado com cuidado, já que as montanhas impõem limitações no que pode ser plantado e na quantidade de alimento que se pode colher. As paisagens dramáticas e o clima, muitas vezes imprevisível, tornam a vida ali desafiadora, mas também criam um sentido de conexão profunda com a natureza. Além disso, as montanhas são vistas como lugares sagrados. Muitos moradores acreditam que elas são morada dos deuses e que têm o poder de trazer proteção e equilíbrio. Isso influencia práticas religiosas, festivais e rituais que acontecem em locais especiais, muitas vezes em picos de montanhas, onde a espiritualidade e a vida cotidiana se encontram. Tá curtindo conhecer mais sobre a vida nessas aldeias isoladas? Imagina quantos outros lugares incríveis e quase desconhecidos pelo mundo ainda estão esperando para serem explorados. Se você tá gostando do vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder mais histórias como essa. Bora continuar, porque o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. A vida nas aldeias isoladas do Nepal gira em torno da agricultura de subsistência. Isso significa que a maioria das famílias vive do que conseguem cultivar, com pouco ou nenhum excedente para vender. O trabalho no campo é árduo e exige muita dedicação, pois as condições nem sempre são favoráveis. O terreno montanhoso e o clima imprevisível tornam a agricultura um verdadeiro desafio, mas também é o que garante a sobrevivência dessas comunidades. Arroz, milho e vegetais são os principais produtos cultivados. No entanto, o espaço para plantio é limitado e os campos são divididos em pequenas parcelas nas encostas das montanhas. As colheitas dependem de uma combinação de tempo e esforço, e o trabalho manual é constante. Além da terra, os moradores também dependem dos animais para ajudar nas tarefas diárias, como o uso de iaques ou burros para carregar produtos e ferramentas. Mas viver da terra não significa apenas plantar. A agricultura de subsistência envolve um ciclo constante de preparo, plantio, cuidado e colheita.
As famílias precisam garantir que cada grão seja aproveitado, e muitas vezes o que sobra é utilizado para troca com outras vilas, já que o comércio de grandes quantidades não é viável. No fim das contas, o sucesso da colheita é o que define a qualidade de vida e a segurança alimentar para todo o ano. Viver sem a tecnologia que estamos acostumados nas grandes cidades é um desafio diário para quem mora nas aldeias remotas do Nepal. Nessas vilas isoladas, onde a internet é quase inexistente e a comunicação com o mundo exterior é limitada, as pessoas aprendem a viver de forma diferente. Sem a facilidade de um smartphone ou computador, os moradores dependem de métodos tradicionais para resolver problemas e manter o contato com outros. A vida sem tecnologia, por um lado, traz dificuldades. A falta de acesso a informações em tempo real pode ser um obstáculo, principalmente quando se trata de saúde, educação ou comércio. No entanto, também cria uma forma única de adaptação. Os moradores se tornam extremamente autossuficientes, confiando em suas habilidades e nas soluções simples e práticas que seus pais e avós usaram por gerações. A troca de cartas é uma das formas de comunicação mais comuns, mas mesmo assim, as pessoas ainda se reúnem em mercados locais ou eventos comunitários para compartilhar novidades e resolver questões. Além disso, a ausência de aparelhos modernos significa que as pessoas têm mais tempo para se conectar com a natureza e com a vida comunitária. Nas aldeias isoladas do Nepal, a solidariedade é uma das maiores forças que mantém a comunidade unida. Viver em um lugar tão distante das grandes cidades, onde os recursos são limitados e os desafios diários são grandes, exige um espírito de cooperação que vai além do simples ato de ajudar. Aqui, as pessoas não veem a solidariedade como uma escolha, mas como uma necessidade para garantir a sobrevivência de todos. Durante a época da colheita, por exemplo, as famílias se juntam para trabalhar nos campos. O trabalho pesado de plantar, cuidar e colher é dividido entre todos, e ao final, cada um contribui de acordo com suas forças e habilidades. Quando alguém enfrenta dificuldades, seja por uma doença ou por algum outro motivo, a ajuda vem de todos ao redor. As visitas para oferecer comida, medicamentos caseiros ou até mesmo apenas companhia são comuns, criando uma rede de apoio que faz toda a diferença. Mas a solidariedade também se reflete nas celebrações e nos rituais. Quando chega a época dos festivais locais, as aldeias se unem para organizar danças, cânticos e orações. Essas festividades são mais do que simples celebrações. São momentos de reafirmação dos laços entre as pessoas, de compartilhamento e de fortalecimento da identidade comunitária. Em uma vida difícil e sem os recursos modernos, a solidariedade é o que transforma a luta diária em algo mais leve, onde a união é a chave para enfrentar tudo o que vem pela frente. O transporte nas aldeias isoladas do Nepal é um dos maiores desafios para quem vive nas montanhas. Com estradas praticamente inexistentes e terrenos íngremes, os moradores precisam encontrar maneiras alternativas de se deslocar. Em vez de carros e ônibus, é comum ver pessoas subindo e descendo trilhas estreitas, carregando sacolas e ferramentas pesadas nas costas. E não se trata de um simples passeio. As montanhas podem ser traiçoeiras, com clima imprevisível e longas distâncias entre uma vila e outra. Em muitos casos, os animais são os principais meios de transporte. Burros, iaques e até cavalos são essenciais para transportar mercadorias e suprimentos de uma aldeia para outra. Esses animais são treinados para carregar tudo, desde sacos de arroz até madeira e roupas, enfrentando os mesmos caminhos difíceis que os humanos. A ajuda deles é vital, pois sem esses animais, o transporte de produtos básicos seria quase impossível. Além disso, o deslocamento de uma aldeia para outra não é rápido. Muitas vezes, leva-se horas ou até dias para alcançar a próxima vila, dependendo da distância e das condições do tempo. Por isso, a viagem é cuidadosamente planejada e as pessoas levam consigo apenas o necessário. Nas aldeias isoladas do Nepal, os rituais religiosos e as festividades são momentos essenciais para a vida comunitária. Mesmo com o isolamento, a fé e as tradições desempenham um papel central no cotidiano das pessoas.
As montanhas, com sua imponência e silêncio, são vistas como locais sagrados, e muitos rituais acontecem justamente nesses lugares elevados, onde a espiritualidade se encontra com a natureza de forma intensa. As festividades, que muitas vezes estão ligadas a ciclos agrícolas, marcam o calendário da vila. Durante esses períodos, todos se reúnem para celebrar e agradecer pelas colheitas ou pedir proteção. É comum ver danças, cânticos e oferendas dedicadas a espíritos das montanhas, que, segundo as crenças locais, guardam as aldeias e garantem a prosperidade. Essas celebrações são coloridas, cheias de vida e uma verdadeira expressão da cultura do povo nepali. Além das festas, os rituais diários também têm grande importância. Muitas famílias realizam orações em casa ou em templos locais, buscando harmonia e boa sorte para todos. O tempo dedicado à fé não é apenas uma prática religiosa, mas um elo que fortalece os laços entre as pessoas e cria uma sensação de pertencimento e proteção. Esses rituais e festividades são mais do que tradições. São formas de reforçar a união da comunidade e de celebrar a vida, mesmo nas condições mais difíceis. A educação nas aldeias isoladas do Nepal é bem diferente do que vemos nas grandes cidades. Sem escolas modernas ou acesso fácil a materiais didáticos, as crianças aprendem de uma maneira mais prática e conectada com o mundo ao seu redor. A sala de aula muitas vezes é simples, e o ensino é focado no que realmente importa para a vida no campo: a terra, a natureza e as tradições. Nas aldeias mais remotas, as crianças recebem educação básica, geralmente por professores que viajam grandes distâncias para dar aulas. Muitas vezes, a escola é apenas uma pequena sala de madeira, com bancos simples e poucos livros. Apesar das dificuldades, a vontade de aprender é forte. As crianças não só aprendem a ler e escrever, mas também a lidar com as tarefas diárias, como cuidar dos animais, ajudar na plantação e entender os ciclos da natureza. Além disso, a educação é fortemente influenciada pelas tradições locais. As crianças são ensinadas sobre os rituais religiosos, a história da comunidade e os valores da solidariedade e do trabalho em equipe. Aprendem também habilidades práticas, como fazer roupas, construir utensílios e lidar com os desafios da vida nas montanhas. Mesmo com poucos recursos, o foco está em criar cidadãos preparados para lidar com a realidade da vida no campo e manter viva a cultura da aldeia. Essa forma de educação pode parecer simples, mas ela prepara as crianças para viver de maneira autossuficiente e conectada com suas raízes. E mais importante, ela garante que as tradições e o conhecimento passado de geração em geração não se percam. Viver nas vilas isoladas do Nepal tem um impacto direto na saúde e no bem-estar das pessoas. A falta de acesso a hospitais e médicos especializados torna os cuidados de saúde um desafio constante. As aldeias mais remotas, muitas vezes, têm apenas pequenos centros de saúde ou até nenhum atendimento médico regular. Isso significa que as famílias precisam depender de remédios tradicionais e dos conhecimentos passados de geração em geração. As plantas medicinais são uma parte essencial desse sistema de saúde. Muitos moradores sabem como identificar e utilizar ervas e raízes locais para tratar desde resfriados até dores mais graves. Além disso, as práticas de medicina tradicional, como massagens e rituais de cura, continuam a ser amplamente utilizadas. Embora essas alternativas não substituam os tratamentos modernos, elas ajudam a manter a saúde da comunidade de maneira natural e sustentável. Por outro lado, o isolamento e as condições de vida mais simples também favorecem uma vida mais saudável em certos aspectos. O ar fresco das montanhas e a vida ao ar livre contribuem para um estilo de vida ativo, onde o trabalho físico no campo é constante. A alimentação, em sua maioria, é baseada em produtos frescos e cultivados localmente, sem aditivos ou alimentos industrializados, o que garante uma dieta mais natural e equilibrada. No entanto, os desafios também são grandes. A falta de acesso rápido a cuidados médicos, a exposição ao frio extremo e o trabalho árduo no campo podem causar sérios problemas de saúde, que se tornam mais difíceis de tratar sem os recursos adequados.
A resistência a doenças é alta, mas as condições de vida nem sempre são as ideais para manter uma saúde perfeita. As histórias de vida nas aldeias isoladas do Nepal são verdadeiros relatos de resistência e determinação. Apesar das dificuldades que enfrentam todos os dias, muitos moradores têm histórias inspiradoras que mostram o poder da perseverança e da solidariedade. Cada pessoa tem um único caminho, mas todos compartilham o mesmo espírito de luta contra as adversidades. Um exemplo é o de uma senhora de uma aldeia remota que, depois de perder o marido para um acidente nas montanhas, se tornou a principal responsável pela criação dos filhos. Sem recursos, ela se dedicou ao trabalho no campo, sem descanso, e conseguiu garantir o sustento da família, com muito esforço e coragem. Outro relato comovente é o de um jovem que, mesmo sem condições para estudar, dedicou sua vida a aprender com os mais velhos. Hoje, ele é um dos principais líderes de sua comunidade, sendo responsável por organizar as festividades locais e ensinar as tradições às novas gerações. Sua história inspira a importância do conhecimento passado de geração em geração e o valor do compromisso com a comunidade. Esses relatos mostram que, mesmo nas condições mais desafiadoras, a esperança e a força interior são o que realmente sustentam as pessoas. E aí, o que você achou da vida nas aldeias isoladas do Nepal? Imagina como seria viver em um lugar tão distante e desconectado, onde a natureza e as tradições moldam tudo. Tem alguma história ou curiosidade sobre lugares assim ao redor do mundo que você gostaria de compartilhar? Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Se você gosta de conhecer culturas diferentes, explorar lugares remotos e aprender sobre tradições incríveis, essa é a sua comunidade. Aqui temos sempre vídeos novos sobre o mundo e as maravilhas que ele oferece. Então, vem com a gente e não perca o próximo vídeo.